Sejam todos muito bem-vindos ao Pace com Resenha. Eu sou Gabriel e hoje a resenha é comigo. Vou te contar, desde a minha primeira prova até hoje, como foi pra eu construir o caminho da minha evolução. Então se liga, eu garanto que você vai gostar. Valeu! Fala, galera! Hoje a resenha é sozinho. Porque quando a gente sai pra fazer um treino longo, às vezes você quer estar de encontro consigo e refletir um pouco sobre a vida, sobre os teus medos, os teus acertos, e encontrar a galera no meio do rolê. Bom dia, bom dia, bom dia. Encontrar a galera. Mas é bom também que você pensa sobre para onde a sua vida está caminhando. E aí nesses encontros e desencontros do caminho, a gente se pega refletindo. E hoje eu queria trazer um assunto que é a sua aceitação e o seu encontro com você mesmo. Quais os mecanismos que você usa para isso e qual o teu processo de se encontrar. Bom, eu vou falar sobre mim e sobre cada degrauzinho que eu fiz até chegar onde estou hoje. E assim, a minha primeira corrida aconteceu em 2013. Comentei no podcast com o Ita. Se você não viu, assista. Que depois eu fui até revisitar a medalha. E aí eu vi que foi uma prova da Caixa. Foi uma night run em parceria com a Track Field. E foram os meus primeiros 5 km. Eu lembro até hoje a minha energia naquele dia de cruzar a linha de chegada. Naquela época eu não fazia treinos sistêmicos de corrida, do esporte corrida. Eu tava com sobrepeso, tinha vergonha do meu corpo, ainda tenho umas questões ainda que eu preciso trabalhar na minha cabeça, mas ainda era mais do que hoje. E aquele momento de cruzar a linha de chegada me trouxe uma explosão de sentimentos, uma explosão de energia, que eu sempre guardei a corrida de rua numa caixinha muito especial. E aí era uma coisa que eu sabia naquela época, que se eu trabalhasse, eu ia ter muito sucesso pessoal. Mas eu nunca... Sempre ela ficou lá, sabe? Nunca era a primeira energia, a primeira escolha. E aí teve um momento que eu tava conversando com meu pai, e meu pai sempre falava assim: ai, quando eu era mais jovem, eu sempre corri muito. Eu ia até Sertãozinho correndo com meu amigo. A gente saía do trabalho, fazia Ribeirão Sertãozinho correndo e voltava. A gente tinha os corpos muito bonitos, muito atléticos. E aquilo sempre me marcou muito. E aí eu tava vendo meu pai ficar sedentário e tal. E aí numa tentativa de reativá-lo, reanimá-lo, eu falei: então tá, papai, vamos voltar a correr junto e vamos fazer a São Silvestre. Ele até animou no primeiro momento. Comecei a treinar e tal. O meu pai teve um problema de joelho que precisou fazer cirurgia, tirar um menisco, enfim, uma série de complicações que hoje ele não pode fazer nenhum esporte de alto impacto, por consequência não pode correr. E aí colocou a corrida numa caixinha especial lá da minha cabeça, de algo meio que inatingível. Eu pensava assim: se não for não fazer com meu pai, não faz sentido, né? Porque era algo que a gente queria fazer junto. Bom, o tempo passou
E eu sofri calado. Não, brincadeira. O tempo foi passando e aquele ia amadurecendo, maturando esse sentimento. E eu falei, quer saber de uma coisa? O sonho dele é correr a São Silvestre, sempre foi. Então, vou buscar essa medalha pra ele. Eu vou ser agente transformador e eu vou buscar essa medalha pra ele. Coloquei isso na minha cabeça. Niki. Fiz isso. Pum, pandemia. Toda aquela desgraça acontecendo no mundo, que a gente não precisa ficar revisitando. Coloquei o sonho de novo na caixinha. De novo, mais um marco. Eu falei, putz, será que não é pra mim? Será que eu nunca vou conseguir fazer isso? E aí o tempo foi passando. Vacina, normalização, flexibilização. 2 anos sem São Silvestre. E aí normalizou. Vieram as inscrições, eu falei, eu vou. Se não for agora, não vai ser nunca mais. De treinamento, eu não corria. Eu tava obeso, tava na linha da obesidade. IMC pra lá de 30, circunferência da cintura pra mais de 100. Enfim, tava zoado. Só que eu falei, cara, é esse o momento. Se não for agora, não vai ser. Então vamos do jeito que tem, do jeito que dá. E se tiver que rolar até a linha de chegada, eu vou. Porque esse é o sonho, esse é o projeto. Fiz a inscrição em setembro. Paguei lá R$230, que era a inscrição na época. Mandei a inscrição lá no nosso grupo da família. Eu falei, agora vai. Pra falar que eu não tava totalmente sedentário, eu jogava tênis e basquete. Mas isso tava longe de ser um treinamento ideal. Aí um anjo caiu na minha vida, que foi o Juninho. Abraço, Juninho. Ele era meu treinador de basquete na época. E ele virou e falou assim, Bibi, comecei uma pós agora de fisiologia do esporte e eu preciso praticar outras modalidades além do basquete. Então, se você quiser, eu posso te dar uma força para essa preparação. Porque, cara, eu tinha 3 meses. Setembro, outubro, novembro e dezembro já era a prova. Eu tinha 3 meses para me dedicar para fazer uma São Silvestre, para sair do 0 km. Porque assim, a última prova de 5 que eu tinha corrido tinha sido em 2013. Eu pingava uma prova e outra de 5, assim, mas nada sistêmico, nada agressivo, tá, sabe? Nada voltado para o esporte corrida. E aí, de imediato, eu falei, não, Juninho, vamos embora. É o que eu tava precisando naquele momento. E aí, cara, peguei firme mesmo. Eram treinos longos, porque eu tinha que sair de um VO2 de sedentário para um VO2 aceitável. Eu não falo um VO2 bom, mas algo que ia me dar condição de me manter por movimento por mais de 2 horas. Porque era o que eu precisava na velocidade que eu ia se eu completasse a prova, né? E aí, gente, bom, fui fazendo treinamento, o tempo foi passando, os longos malucos, porque quem não tá acostumado só de vestir o tênis pra fazer um longo já se arrepende. Então, bicho, aí fui pra prova. Nunca esqueço, cara, nunca vou esquecer. Primeira São Silvestre é marcante. Existem alguns marcos na nossa vida. O primeiro 5, o primeiro 10, primeira São Silvestre, primeiro 21 e, se Deus quiser, o primeiro 42. Um dia eu chego lá. Aí fui, cara, quilômetro a quilômetro. Na minha cabeça, pra quem tá pensando em fazer a São Silvestre pela primeira vez, na minha cabeça, eu dividi a prova em 3 partes. 3 provas de 5. E, cara, o pace, velho. O que era pace? O que era pace? Nem olhava pra isso. Era
O lance que eu olhava, pra falar que eu não olhava, era o batimento cardíaco. Eu tava preocupado em não atingir uma zona de batimento muito alta. Porque se isso acontecesse, eu ia sucumbir. Ia passar mal, ia quebrar, enfim. Ia dar ruim. Então era o que eu olhava. Então se o batimento subia muito, eu diminuía. Eu não caminhei, graças a Deus. Eu caminhei no final da Brigadeiro, porque aquela subida lá, se você não tá calejado, bicho, você vai andar. Porque ela vai lenta e ela fica íngreme nos últimos, sei lá, 200, 300 metros. No último ponto de hidratação da maratona, que eles chamam. Aqui serve cerveja. Bem legal. É uma festa muito bonita. Bom, então eu fui dividir a prova a cada 5. Eu tenho os vídeos hoje, até hoje. Então, completei o primeiro 5, gravava um vídeo. Falta 10! E era uma vitória. Completei os próximos 5. Falta só mais 5, tá chegando! Vamos! Aquilo eu não falava para as pessoas. Eu falava para mim. Para eu conseguir tirar força da onde eu não tinha. E conseguir me manter em movimento. E conseguir seguir me mantendo em movimento. E aí, cara, quilômetro 14. Nunca vou esquecer, eu olhei no relógio, quilômetro 14. Tum, vi, curva direita, Brigadeiro Luiz Antônio. Tem a plaquinha assim. Você vai. Falei, puta, é agora. Quilômetro 14, a prova são 15. Os caras são filha da puta. Deixa o mais difícil pro final, a prova maluca. Falei, ah não. Mas assim, é agora. Não vai ser isso que vai me separar do meu sonho de chegar e colocar uma medalha na cabeça do no pescoço do meu pai. Não vai ser isso. Não vai ser isso, não vai ser isso, não vai ser isso. E eu fui, cara. Bunda pra trás, peito pra frente. Diminui a cadência. E vai, e vai, e vai. Passo a passo. Fui construindo o resultado. Fui construindo o resultado. Cozinhando. E devagarzinho, cara. Sem pressa. No meu momento, no meu ritmo. Porque o propósito era muito maior. Nos treinamentos mesmo. A cada treino de esteira, eu colocava, pintava assim, eu cruzando aquele pote. A moça da prova colocando a medalha no meu pescoço. Então fui construindo aquilo na minha cabeça. E aquilo foi me dando energia, foi me dando força. E eu fui subir aquela subida. Em determinado momento eu começo a sentir a panturrilha queimando. É natural isso. A subida começa a guinar assim, sentindo a mão de Deus. E começa a ficar mais árduo. E aí eu precisei caminhar. Aí, gente, putz. Aí a explosão de sentimento, enfim, no ápice. Porque eu olho lá na frente e vejo minha esposa, vejo meu irmão e vejo meu pai, que foram me acompanhar na prova. Aí, cara, só choradeira. Porque assim, nesse momento você já completou a prova. Você só precisa chegar. Ali mais 200 metros termina a subida. Aí você vira assim pra direita de novo, cai na Paulista. E logo tem o pórtico. E tudo aquilo que eu coloquei na minha cabeça pra me dar força, pra me dar energia de me manter em movimento, aquilo se concretiza. Você vê o sonho se materializando. É muito bonito sentir isso, cara. Só de lembrar, se emociona. Porque é muito esforço que você faz. É muita dedicação para um propósito. E quando você vê isso se realizando, enfim,
Pode ser o Capitão Nascimento aqui que vai se emocionar. Aí você tira. Aí lembra de tirar a medalha e imediatamente colocar no pescoço do meu pai. Toma, papai, esse é teu sonho. Missão dada é missão cumprida. E vim aqui buscar pra você. Bom dia. Bom dia. E vim aqui buscar pra você. Toma. É sua. Hoje a medalha fica com ele. A medalha não é minha. A medalha é dele. Porque eu me fiz instrumento pra ele conseguir. Isso mexeu demais comigo. E aí eu tiro, a partir daquele momento, eu tiro a corrida daquele lugar de segundo esporte, de segunda opção, e coloco ela no meu primeiro esporte, de ser um agente transformador da minha vida. Eu ainda tinha e tenho muitas questões não resolvidas na minha vida. O meu corpo ainda é uma delas que eu quero melhorar. Eu quero melhorar dentro de uma rotina. Eu não quero me privar das coisas. Então, a cada degrau que eu consigo escalar é uma conquista. Quando eu entrei na assessoria, eu pesava 94 quilos. Pesado pra caramba. Hoje eu já tô com 82, 80 e poucos. Eu tinha vergonha de tirar a camisa, de usar as roupas de compressão. Olha aqui, ó. Tô de calça. Hoje o treino tá... Eu já tirei camisa, mas hoje o treino tá com camelback, então tudo vai sendo trabalhado. E o mais legal é não se apressar, que tudo acontece no seu tempo, no seu momento. Não é porque comigo tem sido assim que pra você precisa ser igual. Comigo fez sentido isso. E foi assim que eu me encontrei. O que eu posso te deixar de dica, se é que eu me posso se eu me posso colocar nesse lugar, é: respeita o teu momento, respeita as tuas decisões, os teus medos, porque respeita, mas não tenha medo de enfrentá-los. Como uma partida de futebol, uma partida de basquete, onde o adversário é maior que você. Você tem que respeitar ele, mas você precisa enfrentar ele de igual para igual, sabe? Porque aí você vai escalando ele, você vai montando em cima dele, e a hora que você vê, você ultrapassou Golias. E aí, bicho, só alegria, só alegria. Bom, pra mim foi isso. Foi assim. Hoje, por estar em uma assessoria de corrida, você estuda o esporte, você entende o esporte corrida melhor do que você jogando bola e correndo aos fins de semana, ou você fazendo academia e usando ela só para disputar prova. Você começa a entender, começa a entender teu batimento, você começa a entender a tua cadência, o teu pace, e você trabalha e usa essas ferramentas a teu favor, e aí tudo acaba ficando mais fácil. E tem o grupo, que hoje, apesar de eu estar sozinho, porque o grupo foi viajar para disputar uma prova, você começa a se motivar, aquilo se retroalimenta, e aí você se sente capaz de alçar voos que nunca almejou. E o podcast mesmo é um desses, porque por mais que a gente não tá desempenhando resultado propriamente dito na corrida, a gente tá explorando águas inexploradas, né?
E o podcast mesmo veio nesse viés, nessa energia de trazer assunto e trazer conteúdo relevante para nós, sabe? Porque dentro da nossa rotina, do nosso ciclo de pessoas, a gente tem pessoas magníficas, com histórias de vida sensacionais, tão grandes, que fizeram tantas coisas que elas mesmas não acreditavam que eram capazes, e foram lá, sabe? E construíram isso. E estão no anonimato. Então, com o podcast eu quero contar essas histórias dessas pessoas. Sabe? Trazer para um pouquinho que seja de notoriedade essas pessoas que se superaram, que se desafiaram e foram lá e fizeram. Ah, Gabriel, mas por que correndo? Porque eu já aprendi que na corrida, se você não se desarmar de todos os seus conceitos, de todas as suas ambições, para enfrentar o desafio que a corrida impõe, você não consegue. Então, na corrida, tá todo mundo desarmado de qualquer coisa. Então, a verdade aparece. Você não precisa apertar muito a pessoa, porque ela quer contar, ela quer compartilhar. Então isso fica muito bonito, fica muito verdadeiro. E esse é o projeto do podcast: contar a história das pessoas que acabam ficando esquecidas ou escondidas na própria rotina nossa, que é muito árdua, que é muito difícil, mas que, assim, independente de tudo, a gente acha um tempinho pra cuidar da gente, pra olhar pra gente. E é isso, gente. Já filosofei demais. O podcast já tá ficando longo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve, ativa o sininho e vamos junto. E se você quer fazer parte do podcast, vir gravar com a gente ou só vir treinar com a gente, manda uma mensagem, pô. Vamos aí. Vai ser um prazer te ouvir, vai ser um prazer a gente estar junto. Independente da velocidade, vamos construir a tua evolução junto. Porque, meu amigo, aqui o pace é da resenha. Valeu. Caraca, bicho. Tá acabando, falta 5. Falta 5. É, Brigadeiro. Aqui vamos nós. Estamos subindo a Brigadeiro. Achei. Força, Gabriel! Força! Acabou. Depois de 15 quilômetros e 300, mais uma pra conta. Mais um sonho que eu posso falar que eu realizei. Um beijo pra todo mundo que me ajudou a chegar, que me deu força, que me apoiou. Amo vocês. E eu tô muito feliz. Feliz ano novo pra todo mundo. É isso. Viva a vida. Viva os objetivos. Viva essa vontade que nasce da gente de não sei aonde. E essa força que nunca pare de crescer no coração de todo mundo. É isso. Amo vocês. Agora se liga no que tá te esperando semana que vem. Rô, onde estamos? Estamos no Parque Raia para a 11ª caminhada de conscientização do transtorno do espectro autista. Qual que é a importância desse evento hoje aqui? Esse evento ele acontece no Brasil inteiro simultaneamente. Hoje está acontecendo acho que 12 caminhadas. E é um momento de integração da pessoa com autismo na sociedade.